Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vini Responde. E no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo as perguntas mais provenientes lá, que mais vieram no meu Instagram essa semana, que a gente faz aqui nesse quadro, tá? Então, se tu quiser me mandar pergunta, me segue lá no Instagram, que lá eu abro caixinha de pergunta direto. E se você quiser também aparecer no nosso próximo vídeo, pode botar aqui nos comentários também. Tá, então estou aqui com as perguntas do dia de hoje. Bom, a primeira pergunta vai ser: como estudar o setor de uma empresa antes de investir? A segunda: como que o menor de idade, que ainda é custeado pelos pais, forma a reserva de emergência, ou se ele não precisa ter? Terceira pergunta: se eu gostaria de investir no Japão, ou se eu vejo alguma oportunidade nisso? E a quarta e última é se eu gosto do filósofo Friedrich Nietzsche, inclusive muito famoso aí por seu bigode. Bom, a primeira pergunta é como que eu faço para estudar o setor de uma empresa. Então, a gente pode fazer várias citações aqui, mas eu quero deixar o mais simples possível. Quando a gente está falando de estudar o setor da empresa, é justamente de ser sócio, ou seja, entender a dinâmica dela para ser sócio a longo prazo. Eu acredito que quando a gente está falando de comprar ações de empresas por longo prazo, você tem que entender a atividade da empresa. Então, a empresa não precisa estar necessariamente inserida no seu dia a dia, mas de certa forma você tem que estudar. Então, quando eu vou estudar sobre isso, eu chego lá na internet e começo a fuçar, pesquisar. Qual o setor da empresa? O que esse setor tem de perspectivas para os próximos anos? Como é que é a legislação desse segmento? Se você depende muito do governo, se não depende e tudo mais, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns drásticos e outros não. Por exemplo, quando a gente está falando das empresas elétricas, elas dependem do governo. E um exemplo claro é quando a Dilma deu uma canetada aí alguns anos atrás que acabou afetando todas as empresas do setor elétrico. Então, depende de fatores externos ao que você pode controlar. Então, é justamente aí você entendendo o que você controla e o que você não controla. Outro exemplo, que não é necessariamente do setor da empresa, é a Grendene, que é a famosa empresa de calçados aqui do Brasil. Ela é muito resiliente aí em termos de caixa. Só que o que pouca gente fala sobre o caixa dessa empresa é que ela precisa ter esse caixa parado, porque senão ela perde uma isenção fiscal sobre o lucro dela. Então, basicamente, a empresa deixa de pagar imposto, mas também não pode investir parte do dinheiro. E se você não entender essa dinâmica, corre o risco de você investir na empresa pensando que ela está guardando esse caixa para um investimento grande, mas no final das contas é só para não pagar imposto mesmo. Então, tem várias dinâmicas aí que você precisa entender antes de investir na empresa. Por isso que é importante você pesquisar bastante, abrir o site de relações com investidores, para não acabar aí se perdendo no meio do caminho. A segunda pergunta é se o menor de idade, que ainda é custeado pelos pais, precisa ter reserva de emergência. E cara, sendo bem sincero com vocês, bem objetivo, eu tenho reserva de emergência sim, tá? Eu tenho o dinheiro que eu gostaria de ter quando eu for sair de casa, porque eu não quero depender dos meus pais para sempre. Eu acho que é justamente você entender isso que vai te dar uma liberdade no momento que você quiser sair da tua casa. Sem falar que a reserva de emergência não é só o efeito financeiro de você ter lá 6 a 12 meses dos seus custos mensais, e sim psicológico. Por quê? Porque na renda variável, se você está investindo em ações por longo prazo, você sabe que isso vai variar ao longo do tempo. Então a reserva de emergência é justamente para você não precisar tirar o dinheiro das ações. Então ela é a sua terra, onde você consegue cultivar algumas plantas que vão crescendo, que são as ações. Mas a sua terra você não pode deixar de ter nunca. Ela é a estrutura de toda a tua carteira de investimentos. Por isso que tu tem que ter reserva de emergência sempre, na minha opinião, tá? Independente se você é maior ou menor de idade. A terceira pergunta é se eu gostaria de investir no Japão ou se eu vejo alguma maneira das pessoas investirem. E aqui eu peguei o meu outro celular, meu celular reserva, para mostrar para vocês por que eu não gostaria de investir no Japão, tá? Agora vai estar aparecendo aí na tela o Nikkei 225, que é um dos principais índices justamente do Japão. E vocês podem ver que a performance dele, desde 1991 até 2020, está no mesmo nível, ou seja, estava lá nos 28 mil pontos, bolsa japonesa, e continua nesse patamar. Então, cara, eu não gostaria de investir nesse tipo de bolsa, tá? Por quê? Porque, cara, ao longo desses anos aqui, que continuou se desvalorizando e depois voltou, a gente ainda tem inflação. Então, no final das contas, você perdeu muito dinheiro, sem falar da desvalorização do câmbio japonês. Então, cara, eu tô fora, eu prefiro investir no Brasil. E outra coisa que você não pode esquecer é que eu vejo muita gente aí na internet falando: você tem que começar a investir nos países exteriores, sei lá o quê. Cara, foca no essencial primeiro. O que eu chamo de essencial? Formar a tua reserva de emergência,
Depois, você vai lá para os fundos imobiliários. Aí depois de você formar uma carteira de fundos imobiliários, você vai para as ações. Depois, junto das ações, tá? Isso é junto com as ações, você começa a botar um dinheiro no exterior. Não necessariamente você precisa ter uma conta lá fora. A gente tem um ETF chamado IVVB11, que ele vai te dar a possibilidade de investir nas 500 maiores empresas norte-americanas, por aí 200 e tantos reais. Então é muito simples, muito acessível. Então não fica naquela ideia de que você tem que se manter aí investindo no exterior, que tem que ter conta sei lá onde. Cara, não dá um passo maior que a tua perna. Começa no simples, no feijão com arroz e depois você tenta aí botar um tempero. Mas eu prefiro ficar no beabá no começo para depois começar a fazer aí outras peripécias. E a última pergunta é bem inusitada, é se eu gosto de Friedrich Nietzsche, um filósofo aí famoso. Eu vou pegar aqui o livro que eu já li, na realidade eu tô lendo dele, e eu vou dar aqui alguma opinião sobre o livro, tá? Não sou nenhum especialista em filosofia, mas é a minha percepção, tá? O livro que eu tô lendo dele é o chamado aí Assim Falava Zaratustra, tá vendo? Cara, eu particularmente achei o livro muito difícil, ele tem uma linguagem muito rebuscada, eu acho que isso acaba afastando um pouco mais o leitor, mas ao mesmo tempo é um livro que quando eu leio, imerso naquele mundo ali. Então acho que é um livro interessante sim de você ler, não concordo com todos os pontos de vista, porque ele tem algumas teorias aí um pouco sem sentido, e eu acho que a gente tem que se espelhar em pessoas que realmente têm resultado, ou seja, você não vai ouvir sobre investimentos de um cara que é quebrado, não tem dinheiro. Você não vai ouvir um cara falar sobre família se o cara não formou uma família digna. E no caso do Nietzsche, eu não acho que ele tenha tido uma vida muito admirável aí pra gente querer seguir o exemplo dele. Mas eu acho algumas questões muito interessantes, tá? E tipo assim, tem alguns conceitos que a gente consegue até levar para os investimentos, que é você usar o declínio a teu favor. Ele fala muito isso, de você se colocar em declínio para depois atingir o super-homem, o Übermensch, que seria isso em alemão, tá? Basicamente o declínio é você se colocar sob uma dificuldade temporária para depois você se reerguer e transcender a Matrix, ou seja, a sociedade como um todo, todos aqueles dogmas. Então, a gente está falando no final das contas de você entender a crise, os momentos de dificuldade psicológica e financeira, como uma oportunidade de você transcender o que todo mundo pensa e sair de lá mais forte, que é o que ele chama de super-homem, tá? O super-homem para ele é o além do homem, uma coisa que ainda não foi atingida. E é por isso aí que muita gente fala que Nietzsche diz que Deus está morto, que é justamente, na opinião dele, o homem precisa achar a solução em si mesmo antes de procurar um Deus para isso. Então ele admite que Deus está morto e fica falando isso, tá? Eu não concordo, eu acredito em Deus, para quem não sabe, então eu discordo de parte do que ele diz, mas ao mesmo tempo eu acho interessante você consumir esse tipo de literatura assim. Então, espero que tenha respondido aí as principais perguntas. E se você quiser participar, é só me seguir aqui no Instagram para não perder quando eu abrir a caixinha de perguntas e você ter a oportunidade da gente trocar essa ideia. Fechou? Um abraço. Não se esqueça nunca que só a consistência vai te dar resultado. Então é foco no que precisa fazer e o resto pouco importa. Tamo junto, galera. Só começo e até o próximo vídeo. Valeu!